Que a maravilhosa graça seja contigo e para com todos os seus. Nós temos o privilégio de nos reunirmos novamente para buscar a face do único e verdadeiro Deus. Desejo do meu coração é que você esteja atento a esses poucos momentos que passaremos juntos, pois tenha certeza, será bênção para você e para mim. Este é o 19º domingo do tempo comum. Estamos nesse dia que o Senhor nos fez. Aproveite esse momento para ouvir Porque Ele Vive, prelúdio executado pela nossa pianista Gisele Santana num belo arranjo. Adentrando a presença do Todo-Poderoso Deus, cumpre-nos adorá-lo e louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, tudo fazendo na beleza da sua santidade. E é nesse espírito que eu convido você à oração. Vamos fechar os nossos olhos, corações ao alto, falemos ao Senhor. Senhor, é com alegria que juntos, unidos pela fé, num só corpo, num só espírito, tendo por cabeça a Cristo Jesus, é que tomamos parte no culto que é teu. Neste dia que nos deste, neste tempo, nesta ocasião que providenciastes, a fim de que nele desfrutássemos de um verdadeiro encontro contigo. Te bendizemos, ó Deus, porque é um privilégio gozarmos desta hora bendita. E rogamos-te que desde já acolhas as nossas orações com toda a adoração e todo o louvor que tão somente a ti tributamos. Exaltamos o teu nome, falamos das tuas maravilhas e declaramos que só tu és Deus, que só tu és Senhor sobre tudo e sobre todos, que és o soberano de terra e céus que criastes. És o Deus de nossas vidas, o Deus de nossa salvação, o arrimo de nossa sorte, o guarda de Israel, nosso castelo forte e bem seguro, nosso socorro sempre presente nos dias de tribulação. Ah, Senhor, acolhe a nossa voz e que a oração que a Ti é feita neste momento chegue ao Teu trono de graça como uma oferta de aroma agradável, que Te seja aprazível. Este é o nosso desejo. Oramos no nome santo do Cristo, que é Teu Filho, Jesus, nosso bendito Senhor. Amém. E convido a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 34, para procedermos com a leitura dos versículos 1 a 8. Salmo este indicado por nosso lecionário para a leitura desse 19º domingo do tempo comum. Salmo de número 34, os versículos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios.
Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma, e exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Provai e vede que o Senhor é bom. Convida-nos o salmista no salmo que lemos. E é nesta hora que a liturgia do culto nos enseja uma oportunidade para vivenciarmos isto de que nos fala a Sagrada Escritura. Vamos nos lançar aos pés do Todo-Poderoso, apresentando-lhe nossos rogos, nossos motivos de súplica e intercessão, nossa confissão de pecados. E tudo faremos na certeza de sua benesse, de seu favor para conosco, pois suas promessas de graça têm se cumprido em nossas vidas e continuarão a se cumprir pela força do Todo-Poderoso Deus, cuja palavra não pode mentir. Se você puder, onde está, dobre os seus joelhos agora. Se não, ao menos baixe a cabeça e feche os olhos. Eleve o pensamento a Deus e tenha certeza de que mesmo no silêncio do seu coração, Ele escutará a voz do seu clamor. Senhor Deus, Tu sabes de todas as coisas e o nosso pecado não é oculto aos Teus olhos. Sabes que temos tropeçado e que carecemos do Teu perdão. Olhas para nós com ternura, amas a cada um dos Teus filhos com um amor cuja grandeza não se pode medir e renova-nos na experiência da Tua graça, lavando-nos no sangue de Cristo, purificando-nos de todo o pecado e habilitando-nos a toda a sorte de boa obra no agir do Espírito Santo que é Teu e habita os nossos corações. E por tudo isso, nós Te somos infinitamente gratos. Bendizemos-Te e exaltamos o Teu nome, ó Deus Salvador, e suplicamos que continues sendo conosco, dando-nos da Tua bênção e do Teu favor divino. Ajuda-nos para que nesta jornada perseveremos sempre no caminho que é Teu, sem que dele venhamos a nos desviar. E que desta maneira, vivendo de modo reto e digno diante dos Teus olhos, nossas vidas testemunhem de Ti, de Tua presença dentro em nós e agradem os Teus olhos e promovam o bem a muitos pelo cumprimento da Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Que assim seja. Este é o nosso desejo. Esta é a nossa oração. Feita no nome santo de Jesus, o Salvador bendito. Amém. Nós acabamos de orar ao Senhor, confessando os nossos pecados e clamando por perdão. Nós ouviremos agora o coro Aideia Moraes cantando um hino, Guia-me na retidão, de Samuel Sebastian Wesley, onde nós clamamos a Deus que nos direcione em nossos passos.
Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Palavras da salvação. É com um imenso pesar que compartilhamos com a igreja, na semana que passou, a notícia do falecimento de nossa querida irmã Nancy Vicente de Carvalho, aos 86 anos de idade, após um prolongado período de internação e uma custosa luta que vinha travando no âmbito de sua saúde. Nancy teve uma longa caminhada com Cristo Jesus e, no exercício da sua profissão enquanto professora, vivenciou também uma espécie de sacerdócio, uma missão que abraçava com muito gosto, pois amava lecionar. Residia, inclusive, nos fundos da escola onde trabalhou por boa parte de sua vida e olhava com saudades da varanda de sua casa para o pátio da instituição, sendo vista de lá também com muito carinho por alunos e alunas que de tempos em tempos buscavam transmitir-lhe a memória afetiva da lição aprendida outrora e do convívio gostoso colhido no dia a dia daquela casa. Nancy esteve conosco por um tempo significativo também, e aqui entre nós mostrou-se uma serva valorosa, dedicada. Trabalhava com afinco nas causas de nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, a qual pertenceu até o fim dos seus dias. Manteve-se como um membro em plena comunhão com a nossa igreja ao longo de toda esta jornada e mesmo quando a saúde lhe impedia de estar conosco, a igreja fazia questão de estar com ela, visitando-a em repetidas oportunidades. Completou a carreira, havendo combatido o bom combate, guardou a fé. Descansou de suas lutas e passou à morada celestial, onde já repousa junto ao Pai de toda a glória, naquele lugar onde um dia havemos de nos reunir também para toda eternidade e sem fim. E até lá, cumpre-nos orarmos. Em primeiro lugar, bendizendo a Deus pelo dom da vida e pelo presente que nos deu na pessoa de Nancy. Mas também cumpre-nos intercedermos em favor dos enlutados e de todos aqueles que agora pranteiam a sua ausência, de modo muito especial e particular, por seu filho Jonas. Vamos, portanto, fechar os nossos olhos e falar com Deus mais uma vez, na certeza de que ouve nossa voz e responde ao nosso clamor. Senhor Deus, Pai bendito, deste-nos a querida Nancy Vicente de Carvalho como um presente vivo que recolhemos das tuas mãos divinas. E o tempo que pudemos desfrutar ao seu lado aqui foi precioso e deveras abençoado. Ao longo do convívio que partilhamos, colhemos valorosas e incontáveis lições, através do seu exemplo que tanto nos inspirou e continuará inspirando por muito tempo. Sua memória permanecerá viva em nossos corações enquanto tu o permitires. E nosso desejo é levarmos adiante as lições colhidas de Nancy, a fim de que, por meio de nossos esforços, elas continuem cheias de significado e de valor, produzindo frutos abundantes e doces que alegram o teu coração e promovem o bem a muitos. Ajuda-nos, pois, a honrarmos o legado colhido através desta valorosa companheira de caminhada, nossa irmã em Cristo. E cuida dos nossos corações, sobretudo daqueles que agora experimentam dentro de si a dor da saudade e sentem um anseio profundo pelo preenchimento de um vazio que se impõe com a ausência daquela que é objeto de nosso bem-querer.
Que teu Espírito Santo nos comunique neste momento conforto, consolação, paz e fé renovada, pois cremos em Jesus Cristo, cremos na ressurreição do corpo, cremos na vida eterna e esta fé é que nos permitirá continuar marchando sempre adiante pelo caminho que é teu, rumo ao derradeiro e definitivo encontro contigo. Essa é a nossa oração, Senhor, que entregamos às tuas mãos divinas pela mediação do teu Cristo, que é Jesus, o teu Filho, aquele que morreu, mas ressuscitou, e cuja vitória sobre a morte é penhor da nossa também. O Salvador bendito, o Messias amado. Amém. O Senhor nola deu, o Senhor nola tomou, bendito seja o nome do Senhor. É Jesus a minha alegria, meu prazer, consolo e paz. É isso que nós ouviremos através do coro A Ideia Moraes, cantando Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Servir a causa do reino de Deus é um privilégio. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor soberano de terra e céus. Ele é o dono de tudo. É aquele que se basta a si mesmo e não tem necessidade alguma. Ele não precisa de nós, nem tampouco dos nossos recursos. Haja vista, inclusive, que não são nossos de fato, mas nos foram concedidos pelas mãos divinas. E se hoje podemos trazer à casa do tesouro dízimos e ofertas, é porque Ele, na sua graça e generosidade, nos permite fazermos assim.
vamos usufruir com alegria e profunda gratidão desta bênção, que é dizimar e ofertar e nos fazermos partícipes de uma obra que não nos pertence, mas ao Senhor somente, tornando-nos bênçãos na vida da igreja e de muitos, como a igreja, por certo, tem sido uma bênção nas nossas vidas também. Para participar deste ato conosco, você pode se utilizar dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a essa finalidade. Na sua tela, nessa hora, você encontra os dados da nossa conta corrente e, por meio deles, faz o seu Pix, a sua transferência, tudo da forma mais prática e segura. Envolva-se, participe e que Deus muito abençoe a sua vida. Vamos orar e vamos pedir a Deus que consagre os recursos que agora entregamos aos cuidados da igreja. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te agradecemos, pois és verdadeiramente Deus zeloso, providente, e nada nos tem faltado. Somos vivas testemunhas do teu cuidado para conosco, do amparo que recebemos das tuas mãos divinas. E os dízimos e as ofertas que entregamos à casa do tesouro são um sinal daquilo que tens feito em favor de nós. Nós te suplicamos que jamais nos falte o sustento cotidiano e jamais nos falte também um coração agradecido, generoso, voluntarioso, disponível para servir. Abençoa, ó Deus, os recursos que trouxemos aos teus cuidados e que, debaixo da tua graça, estes venham a multiplicar-se, prosperando e permitindo o avanço da tua obra aqui onde nos puseste. Este é o nosso desejo, Senhor, e esta é a nossa humilde petição. Feita no nome de Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Amém. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5, onde faremos a leitura dos versículos 9 a 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, dos versículos 9 a 17. O livro dos Reis encontra-se lá no Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Por sua palavra, eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, nós acabamos de ler a tua palavra e cremos que ela é viva e eficaz. Por isso te rogamos, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. É a nossa oração, cheios de fé e gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler um texto muito bem conhecido. Ele fala de um personagem chamado Naamã, que nós descobrimos que foi acometido pela lepra. A lepra que
naquela época era um espectro bem grande, onde era uma doença que alijava a pessoa do convívio social e muitas vezes era tida como uma maldição. E aí você pense comigo. Naamã, um herói de guerra, um general, um homem de comando, é acometido por tal doença. E ela recebe a informação de que em Israel há um homem de Deus que pode curá-lo. Ele vai até o local e busca falar com o profeta. Nós descobrimos também no texto que esse homem de Deus se chama Eliseu. Eliseu, que é um profeta maravilhoso, capaz de operar muitos milagres. Um homem muito sério que havia herdado o ofício de Elias, um nome muito grande no Antigo Testamento. Eliseu, o homem de Deus, exerce o ofício profético. O profeta é aquele que recebe de Deus e fala para o povo. Recebe a mensagem e a transmite ao povo. Sendo assim, falando o próprio Deus. É o próprio Deus que diz através de seu profeta. Naamã vai procurá-lo, mas as coisas não saem muito bem como ele imaginava. Às vezes acontece conosco. Nós criamos muitas expectativas, nós fazemos os nossos planos e transferimos isso até mesmo para o nosso relacionamento com Deus. E as coisas não são bem assim. Deus não está condicionado à minha ou à sua vontade. Eu quero voltar ao versículo 11, vou reler para a gente começar a nossa meditação. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã chegou assim, com um roteiro na mente, preparado para que determinadas coisas acontecessem sobre determinadas condições. Afinal de contas, era herói de guerra. Era um homem que chegou sob seu cavalo e com a sua comitiva. Era um general que tinha muitas pessoas sob suas ordens. Ele não imaginava um tratamento diferente. Ele se assusta e fica indignado. Esse homem sequer me recebe, ainda faz assim comigo, me manda me lavar num rio como esse Jordão. Ele está indignado. Tinha todo um roteiro, tinha toda uma forma que ele aguardava. Talvez você veja essa atitude de Naamã e fica, esse Naamã, ninguém merece. Como é que esse cara pode agir assim? Recebeu a resposta que queria, era só se lavar e ficaria curado, mas está aí cheio de condições. Vou te falar uma coisa, às vezes acontece a mesma coisa conosco. Às vezes nós somos exatamente iguais. Nós criamos na nossa mente formas para aquilo que nós queremos. E mesmo no lidar com Deus, nós queremos que Ele se submeta às nossas condições. Você quer um carro, você vai dizer qual a marca, qual a cor, quando ele chega, a quilometragem, tal e tal e tal. E você quer que Deus faça assim, que Deus faça assado, que você recebe o milagre, conquanto Ele atenda a todas as suas condições. Pense bem, nós estamos falando de lidar com o Deus criador de céus e terra, o Todo-Poderoso, aquele que criou o mundo e sustenta tudo com seu poder. Como poderia esse Deus, tão grande e majestoso, se submeter à nossa própria vontade? A gente que diz que pode dizer para Deus que é dizimista, fiel, então ele tem que obedecer. A gente que acha que o que ele faz na igreja vai fazer com que Deus se dobre à sua vontade. Como estão equivocados. Ora, Deus não pode se submeter a criaturas como nós. A Bíblia nos ensina que nós somos falhos, somos pecadores e durante muito tempo fomos inimigos de Deus. E essa condição só muda através
do próprio Deus, enviando o seu Filho ao mundo para nos salvar. Sim, nós que caminhávamos como ovelhas que não têm pastor e dávamos passos largos rumo ao abismo, fomos transformados pelo próprio Deus. Como pode esse Deus ser condicionado pela minha ou por sua vontade? Não é assim. Naamã entendeu também dessa forma e estava completamente equivocado. Nós não podemos ordenar o Senhor. Nós não podemos dizer Ele quando agir e como agir. Não podemos dar esses prazos. As pessoas também querem dar prazo para o agir de Deus. São 7 semanas disso, são 8 semanas daquilo, um mês daquilo outro, o ano disso, o ano daquilo, e Deus faz isso e aquilo outro. Não se engane. Não caia nesse tipo de tentação. Deus é Deus. Continua governando tudo e todos de seu santo trono. Continua fazendo o que quer. Senão, não seria Deus. Naamã age dessa forma. Talvez, nessa sua ação, ele estivesse pensando que, de alguma forma, ele teria que merecer. Talvez, ao esperar toda uma pantomima, toda uma situação, toda uma forma de se lidar, fazendo um pedido que talvez lhe fosse muito custoso, isso lhe desse a falsa sensação de merecimento. Afinal de contas, era um general. E ao se sacrificar por um pedido do homem de Deus, ele demonstrava assim que merecia ser curado. Talvez isso também passe pelas nossas mentes. Talvez, em algum momento das nossas petições, no nosso relacionamento com Deus, colocando diante do Senhor aquilo que necessitamos, a gente pense, bom, Deus, olha só, dá uma olhadinha direito aí, porque eu bem que mereço. Olha só, fulano de tal, ele é pecador demais. Veja Beltrano, quase não faz nada pelo Senhor, mas eu não. Sou dizimista, ofertante, participo de tudo na igreja, eu mereço. Outro pensamento equivocado. Quem somos nós para merecermos algo? Na realidade, o nosso merecimento seria o inferno. Sim, é exatamente isso. O inferno. Porque não há nada que possamos fazer para merecer a vida eterna ou a salvação. Por isso que isso aconteceu conosco por ação do próprio Deus. Ele que nos observa e Ele que nos ama, Ele quem envia seu Filho, é Ele quem faz tudo por nós. E através de Cristo, nós somos justificados, não por mérito nosso, nos méritos do nosso Salvador. Então, pensar que de alguma forma nós merecemos algo é um pensamento errado, bem equivocado. Tudo que acontece nas nossas vidas acontece por graça, e graça somente. E quando nós entendemos que é por graça, que é o Senhor que escolhe nos abençoar, que é Ele quem escolhe nos amar, que é Ele quem vem em nossa direção, que é Ele que cuida de nós por sua livre e espontânea vontade, fica mais fácil nos relacionar com Ele. Nós passamos a ser pessoas humildes e pessoas que entendem de fato quem Deus é. Alguém que não pode ser manipulado. Alguém que está muito acima e é muito diferente de nós. Mas esse Deus, ele se compraz na obediência. É o que acontece com Naamã. Naamã, quando ouve o conselho de seus companheiros, ele resolve obedecer ao homem de Deus. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Naamã é curado porque resolveu obedecer. Entendeu que não era a sua posição, que não era a forma como agia, não era quem era, não era merecimento, e era graça. E a graça iria se manifestar através da sua obediência. E ele desce,
vai até o rio e se lava 7 vezes. E após cumprir o que se lhe havia determinado, é curado, recebe o milagre. A bênção de Deus se manifesta e a sua carne se torna como a de uma criança. Imagine só como deve ter ficado o coração de Naamã. Estava praticamente amaldiçoado, de uma doença terrível que os homens temiam por demais. Seria alijado do convívio e, quiçá, quantas outras dificuldades enfrentaria. Mas agora, ao encontrar-se com o homem de Deus, ao ouvir dele a palavra do Senhor que lhe mandava se lavar 7 vezes, ao obedecê-la, é curado e recebe do Senhor a bênção. Isso lhe transforma o coração, que é o que o Senhor quer conosco. Deus, quando nos abençoa, quando nos guarda, como faz milagre nas nossas vidas, Ele quer nos aproximar, Ele quer que observemos e entendamos que Ele nos ama, que Ele é um Deus de amor, um Deus que está nos altos céus, mas que se importa conosco aqui na terra, que conhece muito bem as nossas fragilidades e limitações, mas ainda assim dispensa o seu cuidado e o seu amor a cada um de nós. Naamã, quando entende isso, vai trazer uma palavra ao profeta. Vai pedir que lhe seja permitido levar um tanto de areia. Diz assim: disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã ali teve um encontro com Deus. Entendeu que existe verdadeiramente um único e verdadeiro Deus. E quer expressar isso levando uma porção de terra. Naquela época, as pessoas ligavam os deuses a regiões geográficas. E claro, ele pensava que aquela terra também estava imbuída do poder de Deus e que ali ele estaria se inclinando e adorando o único e verdadeiro Deus. Isso faria com que ele estivesse verdadeiramente na presença do Senhor. Claro que nós não pensamos dessa forma. Não é a terra, mas sim é o nosso coração. Quando nós entendemos que Deus, o único e verdadeiro, cuida de nós, faz milagres em nossas vidas, nos abençoa por amor, é porque o nosso coração já se voltou a Ele. E nós devemos nos voltar cada vez mais, evitar o pecado, ter uma vida de oração, participarmos da congregação dos santos com todas as nossas capacidades, com os nossos recursos, com tudo aquilo que podemos fazer para a expansão do reino de Deus. E assim seremos felizes. Lembre-se, você não pode condicionar Deus a agir conforme você quer. Não se iluda achando que você tem algum merecimento. Deus te abençoa porque te ama. Seja obediente. A bênção do Senhor se manifestará e o milagre acontecerá. Se converta cada dia a Deus e tenho certeza você será muito feliz. Deus abençoe a cada um de nós. Chegamos a um tempo de comunicações. Eu quero destacar um evento que aconteceu no sábado, dia 3 de agosto, e foi uma bênção. Passamos uma tarde maravilhosa juntos aqui com o departamento de crianças da nossa igreja, num treinamento, um workshop conduzido pela super professora Hilda Marques de Andrade. Ela que é uma amiga querida de nossa comunidade de fé, oriunda da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, atualmente servindo junto à Igreja Presbiteriana de Botafogo e que tem uma vasta experiência no trabalho de evangelização junto aos pequeninos. Ela transmitiu à nossa equipe um pouco das suas vivências, do seu know-how adquirido ao longo de toda a sua caminhada e nós, de fato, fomos tremendamente edificados, além de termos estreitado os laços da comunhão. Foi, de fato,
muito bom. E quem esteve conosco saiu daqui de mãos cheias, por certo. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa querida irmã, professora Hilda Marques Andrade. Rogamos o renovo das bênçãos divinas sobre a mesma. E se você quiser ver algumas imagens daquilo que aconteceu na tarde daquele dia, dê uma olhadinha nos nossos perfis, nas redes sociais, Instagram, Facebook, e lá você vai encontrar não apenas esses conteúdos, mas muitos outros conteúdos exclusivos que são para abençoar você e a muitos. Aproveite para se inscrever nos nossos perfis, deixar aquele seu like, a sua curtida e compartilhar com quem você ama tudo isso de maravilhoso que Deus tem feito por nós aqui. Afinal, o que Deus tem feito por nós pode fazer ainda por muitos também. Apoie essa iniciativa e ajude essa obra a seguir avante. E hoje, domingo, segundo domingo do mês de agosto, é uma data importantíssima, tanto no calendário civil quanto no calendário oficial de celebrações da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje é o Dia dos Pais, um ensejo que o calendário nos dá para olharmos com muito carinho para estas figuras que são tão caras a qualquer de nós, haja vista todos nós termos entrado neste mundo por intermédio de um papai. E estas figuras dos nossos papais humanos acabam nos remetendo àquele pai que está sobre todos, que nos ama com um amor perfeito e que não tem medida e que nos ensina a chamá-lo com toda esta proximidade e carinho de Abba, papaizinho. É assim que Jesus insta conosco a que lidemos com Deus, ensinando-nos que este é o modo como Ele mesmo olha para nós. Um papai sobremodo amoroso, em todo o tempo interessado no nosso bem. Hoje é dia de tributarmos o devido carinho e honra aos nossos papais e, por meio destes, honrarmos aquele que está nos céus e vela por todos nós. E a nossa igreja deixa registrada uma palavra de gratidão pela sua vida, papai, e um convite para que você venha estar conosco no culto presencial das 10 horas e 30 minutos, daqui a pouquinho, porque as crianças da nossa comunidade vão fazer uma homenagem aos papais. E se você estiver conosco aqui, vai desfrutar desse momento e ser, por certo, muitíssimo abençoado também. Esteja conosco, Rua Barata Ribeiro, número 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Eu já estou por aqui e eu espero por você. Quero lhe convidar a orarmos juntos a oração dominical, a oração do Pai Nosso, que o nosso Rei e Salvador nos ensinou. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e eternamente. Amém.